Você, dono de BMW, GS, 1200, 1250, que está fazendo as manutenções aí, quer saber mais ou menos o que é que tem que ser feito, eu vou explicar um pouco para vocês aqui, porque está acontecendo frequente, né? O problema não está nem na sua moto, tá? Os mecânicos estão pondo o problema na sua moto. Eu vou explicar alguns detalhes que fazem a diferença no cuidado com a sua moto. Então aproxima aqui que eu vou mostrar para vocês um dos detalhes. Chega aqui e filma aqui para mim, ó. Mostra aqui, por exemplo, ó. Pode se aproximar aqui. Aqui é o eixo da estria, né? Do cardan aqui. E olha só, foi lubrificado com graxa branca, né? Tem até o resquício, o restinho dela aqui. A gente já tá fazendo a limpeza. Mas aqui eu vou explicar para vocês. Não é graxa branca, tá? Não é graxa branca, eu vou falar o porquê. Então, vou mostrar mais detalhes aqui, ó. Acompanha comigo aqui, chega aí. Essa coifa aqui, ó. Vou mostrar essa que tá para fora, porque a outra a gente já fez a instalação. Mas se você observar, essa coifa ela tá dilatada, ó, a borracha já tá toda folgada. Isso porque a gente fez um procedimento para ela fechar novamente. Ela conseguiu fechar um pouco, mas ela tá toda dilatada, a borracha. Uma coifa original que infelizmente foi estragada não pelo cliente, mas pela manutenção que foi feita errada, tá? Porque vocês estão tendo o costume de ver aí, o pessoal está usando graxa náutica. Ah, tem que ser graxa náutica porque é resistente à água. Beleza, tem aqui, ó. Graxa branca de lítio náutica. Ela é aquela famosa graxa que os caras, que vocês veem aí o pessoal pegando. E vem aqui no cardan aqui, ó. E lambreca tudo. Mete graxa branca para todo lado aí. Primeiro, o cardan. Vocês vão entender, vai casar tudo no final a informação. O cardan, ele nem é lubrificado aqui, tá? Por que é passada a graxa nele aqui? Simplesmente para repelir a água, ou ferrugem não conseguir grudar aqui nessa peça, não dá ferrugem, né? Essa peça ela é fabricada e ela é blindada já pela própria concessionária lá. Então, aonde vai graxa de verdade nessa peça? É aqui dentro, aonde não dá para fazer lubrificação, tá? Então evite pôr produtos químicos aqui, porque ele pode penetrar e prejudicar as cruzetas aqui dentro, os rolamentos da cruzeta, né? Então, o que acontece? Passar aquela graxa branca aqui nas cruzetas, que o pessoal põe em excesso aqui, ó, a graxa branca. Isso não é lubrificar cardan, estão fazendo o serviço tudo errado, tá? E aí o que acontece? Mete aquela graxa branca ali, que é a tal da graxa náutica, né? Passa ela aqui em excesso, e aí monta a moto, beleza, tá lubrificado? Tá. Quando você vai andar com a moto, esse conjunto aqui, ele vai entrar em uma alta rotação, né? Ele trabalha em alta rotação, ele vai espirrar toda a graxa ao redor. E, por incrível que pareça, quem fica ao redor dela? A coifa. A coifa fica aqui, próximo dela, né? E a dianteira, que é essa coifa que mostra aqui pra mim, essa coifa também fica próximo dessa cruzeta dianteira aqui, certo? E vão espirrar tudo. E essa graxa ali, ela que faz todo o prejuízo nas coifas. Uma coifa dessa custa em torno de R$700 nos dias atuais, tá? Então é um prejuízo enorme para o cliente. Um defeito que foi colocado por um mecânico. Vou estar mostrando aqui, ó. Por que ela dilata? Porque borracha ela não dá certo com petróleo, ela reage. Alguns materiais fazem com que a borracha ela fique dura, né? Ela endureça, resseque. E alguns materiais faz com que ela dilata, certo? E a dilata ela faz isso aqui, ó, ela relaxa, simplesmente ela relaxa, você não vai conseguir mais encaixar ela lá, porque a borracha está o dobro do tamanho. Então, coifa dilatada, se sua moto tiver com a coifa dilatada, você pode investigar porque foi usado o produto errado na manutenção que foi feita anteriormente. Pode ser graxa náutica? Pode, desde que ela não tenha petróleo, óleo mineral, tudo que vem do petróleo na fórmula, na composição. Então vou mostrar aqui, ó, essa graxa, por exemplo, ela é nova, eu comprei aqui para mostrar no vídeo, eu não uso esse produto, ó. Composição, deixa eu achar aqui, ó, composição, vamos lá. Graxa de sabão de lítio, grau NLGL2, composta por óleos minerais de excelente adesividade. Então já começou errado. Se tem óleo mineral, se tem alguma coisa que vem do petróleo, vai dilatar as borrachas. E esse defeito está sendo colocado pelos mecânicos. Não estou generalizando, né? Tem muito mecânico profissional na rua aí. Mas nesse caso da GS é um prejuízo enorme para o cliente. Esse serviço só de lubrificar cardan não resolve o problema da sua moto. Aqui, ó, aqui temos um caso de uma moto que o cara, na teoria, acha que
Essa moto tá bem cuidada, mas ela não tá bem cuidada, ela tá cheia de defeitos, inclusive ela tá com as duas coifas dilatadas, a gente conseguiu recuperar de certa forma um pouco do tamanho dela aqui, porém tá dilatada, né? Não é o que devia ser feito, mas por questão de gasto aí o cliente optou por manter elas. Outra coisa que aconteceu aqui, estourou os dois rolamentos aqui do garfo traseiro, da balança que vocês conhecem aí, seja lá qual o nome. Estourou todos os dois rolamentos, estourou de cair os rolamentos. Aqui eu vou mostrar para vocês o que sobrou deles, ó. Aqui tá os pedaços do rolamento. Aqui internamente dá para ver que tá bem danificado o rolamento. E aí eu vou falar para vocês, a manutenção mal feita, esse tal de lubrificar cardan, quando é só isso aí, cara, tá errado sua manutenção. Por quê? O rolamento tá do lado aqui, ó. Tá do lado e não é feita a desmontagem para lubrificar esse rolamento. E o que acontece? Ele vai enferrujar, ele vai desgastar, vai dar algum problema, uma hora ele vai estragar. A gente foi na concessionária e ele custa R$ 915 cada um. E aí, beleza, é caro, mas você tem que pagar lá à vista, cada um. Vai dar quase R$ 2.000 só os dois rolamentos. Tem que esperar chegar e tem que pagar antecipadamente lá, se você quiser o rolamento original. E por que tem que ser original? Porque ele é um rolamento específico da concessionária, tá? Ele é feito de um tamanho específico, que você não vai encontrar. E ele tem uma blindagem. Para que serve essa blindagem? Para tampar aqui, ó, a lateral do rolamento, para a água não penetrar por aqui, certo? Dos dois lados. E no mercado a gente não encontra esse rolamento, é só na concessionária, tá? Já procuramos para todo lado que vocês imaginar. Se alguém tiver informação aí, deixa para nós também no comentário. Mas todo mundo procurou, ninguém acha, tá? Então a gente teve que usar o mesmo rolamento de outra fabricante. Porém, ele não tem a blindagem. Por quê? Porque aquele específico ali só é fabricado para concessionária, tá? Então a gente usou aqui o rolamento da medida igual, idêntica, só que sem a blindagem. A gente vai ter que aplicar uma graxa de alta resistência aqui, alta adesividade, e o cliente vai ter que ter o cuidado específico de não bater um jato de água muito forte aqui, de aplicar produtos muito fortes aqui, químicos, né, de lavador e tal, para não tirar essa graxa daqui, porque se tirar a água vai penetrar dentro do cardan. E aí você já sabe, né? Mas esse cardan específico já foi feito um serviço aqui de furos para drenar a água que tem dentro do cardan. Não fica aberto, tá? Tem umas borrachas de vedação que está sendo instalada aqui, mas é um dos defeitos. Então, resumindo, o defeito da moto, em alguns casos, está sendo colocado pelos clientes, aliás, pelos mecânicos. Então assim, não parece que esse serviço é complexo, mas ele é muito complexo porque ele exige detalhes. Olha aqui para você ver a quantidade de material que eu estou usando. Só aqui, ó, nessa parte aqui do cardan, coifa e rolamentos do garfo, certo? Tem muita coisa aqui, ó. Aqui a gente tem uma graxa à base de cálcio, a gente tem uma graxa de molibdênio para alta temperatura e alta pressão. A gente tem uma graxa de silicone, a gente tem um lubrificante específico sintético de silicone. E a gente tem aqui um descarbonizante que é para fazer algumas limpezas aí, certo? Aqui a gente tem um silicone para vedação, para a gente aplicar aqui nas coifas, né? Já que nem mesmo ela estando nova, ela veda perfeita, a gente tem que aplicar também. E imagina uma coifa que está dilatada. A chance de vazar aumenta, certo? Então beleza, rapaziada, ó, o vídeo, a principal informação era para explicar sobre essa graxa branca que vocês estão vendo aplicar. A graxa náutica, que é resistente à água e tal. Não é só isso, tá? Não é só isso que vai resolver o problema da sua moto. Sua moto, aliás, vai funcionar, vai cuidar, vai, mas vai estragar outras coisas. Você está corrigindo do cardan e estragando a coifa da sua moto, tá? Então, quando você vê essa aplicação aqui, ó, tá errado. Graxa náutica, se ela tiver mineral de petróleo na base, na fórmula, não pode ser usado, beleza? Vai ter que optar por outro tipo de graxa. E outra coisa que eu vou explicar para vocês, o cardan não precisa ser lubrificado com graxa aqui não, que nem eu falei para vocês. Se aqui tiver bem vedado, aqui tiver bem vedado, tiver o dreno, aqui nos rolamentos também tiver o rolamento original com a blindagem, tiver com a graxa certinha, tudo vedadinho, bonito, não precisa lambrecar aqui de graxa não. E de qualquer forma você não vai usar essa graxa aqui, não pode usar essa graxa que tem petróleo, tá bom? Aqui você vai ter que usar outra graxa. Você vai aplicar uma graxa à base de silicone ao redor das cruzetas, certo? Aqui nas cruzetas. Se você quiser e ele tiver com alguns arranhão na pintura, eu recomendo que você passe também um produto aqui, o mesmo produto à base de silicone que você vai passar aqui, um lubrificante,
eu recomendo que você passe na peça inteira, tá? Porque alguns riscos como esse, alguns detalhezinhos assim, pela umidade do ar, pode começar a atrair ferrugem, né? Então você aplica um lubrificante por cima dela bem fininho, né? Só o fininho mesmo, bem, só para proteger aqui, para não pegar umidade. Não é para lambrecar, porque isso que vai girar, vai espirrar tudo dentro da caixa aqui do cardão, beleza? Então não façam isso. Ah, onde lubrifica o cardan então? Onde está o defeito do tal cardan da BMW? Vou explicar também aqui para vocês agora num vídeo só. Defeito do cardan, rapaziada, não é lubrificar essa cruzeta aqui. Não é aqui que estraga. Acontece, isso aqui estraga. Tem uma vida útil, um rolamento, um lubrificante blindado aqui dentro. Ninguém tira e ninguém põe. Tem alguns mecânicos que já conseguem fazer a troca dessas cruzetas aqui, mas eu imagino que no final do trabalho pode ser que nem vale a pena, né? Mas a lubrificação do cardan em específico serve para quê? Para não travar esse conjunto aqui, ó, aproxima para mim, por favor. Esse conjunto de estrias que tem aqui e aqui lá no eixo lá do motor e do drive, certo? Eles não podem travar. Por quê? Porque se travar, se enferrujar, se travar, ele vai limitar o curso da suspensão. Por quê? Porque esse cardan ele vai começar a ficar duro e essa peça ela não é fixa, ela é móvel. Conforme a suspensão sobe e desce, essa peça se movimenta para frente e para trás, certo? Ela é solta lá. Então, essa peça tem que ser móvel, por isso que vai lubrificante nela, não é fixa. Quando acontece isso de travar, começa a trabalhar forçada, a suspensão fica rígida, não vai limitar a suspensão não vai conseguir fazer todo o curso, né? E conforme a suspensão está fazendo essa força ali e não consegue, essa força que ela está fazendo vai sofrer dano em algum lugar. E aí o dano vem aqui para a estria, né? Geralmente atrás, geralmente à frente, tanto faz. Alguma das estrias vai sofrer, a que tiver travada, tá? Por quê? Porque está forçando, ela não está conseguindo deslizar ali no eixo, né? Ela não é fixa, como eu disse. Então, é aí que vem o problema. O cardão, o principal vilão do cardão, o problema, é o desgaste dessa estria por lubrificante errado ou por falta de lubrificante. Aqui vai um lubrificante específico, tá? Para alta temperatura, alta pressão e alta resistência, tá? A água principalmente, né? Então aqui é um lubrificante, aqui dentro, a lubrificação do cardan, para ser mais específico, é aqui que é a lubrificação, tá? Aqui só é aplicado aquela graxa que você vê o pessoal passando aqui, para proteger de alguma coisa querer entrar aqui nas gretinhas da cruzeta, só isso, mas não lubrifica nada aqui, só protege, vira uma capa, né? A lubrificação do cardan é essa estria e essa estria. Isso é a lubrificação do cardan. De resto é precaução contra ferrugem, tá bom? Então espero que essa parte tenha ficado bem clara para você aí. Dá bastante trabalho para fazer esse serviço, tá? Bastante trabalho mesmo. Mas nesse caso aqui, ó, é uma moto que era para, na cabeça do cliente, tá bem cuidada, mas olha o tanto de efeito que surgiu aqui. A gente já encontrou os dois rolamentos estourados do garfo, as duas coifas dilatadas, certo? O disco de freio gasto, isso aí é um outro porém. Aí tem mais um detalhe, vem aqui que eu vou mostrar para você também, ó. Amortecedor. Ah, amortecedor é só um amortecedor, né? Só um amortecedor normal, comum ali. Não é comum não. Isso aqui desmonta, tá? Aqui dentro tem um rolamento. É um rolamento olhar de formato de esfera. Ele não sai daqui, ele vira em qualquer direção que você quiser. Para isso você tem que sacar essas duas peças, você tem que tirá-las daqui. E aqui também é o mesmo formato. Aqui dentro tem um rolamento. Tem que ser lubrificado, tá? Então o lubrificado de cardan não é revisão não. Isso não é revisão não. Tira isso da cabeça. Passar graxa branca em cardan não resolve o problema da sua moto. Senão você vai cair numa situação que nem esse cliente está aqui agora. Aqui a gente já fez o serviço, não tem como mostrar mais, mas a gente desmontou aqui. E aqui dentro vai uma borracha, vai uma vedação, não é retentor, tá? É só umas vedações, umas proteções contra impureza, água, ou terra, alguma coisa que queira entrar aqui, penetrar, não vai conseguir porque tem essa vedação. E essa vedação ela é feita de borracha também, então não pode ser a graxa branca de novo, não pode ser a graxa comum, não pode ser a graxa azul, não pode ser graxa que tem petróleo, meus amigos, minerais, não pode, vai dar problema. Tem que ser uma graxa à base de silicone, beleza? Então aqui a gente fez a lubrificação com uma graxa à base de silicone, já está pronta aqui, por isso que eu não consigo mostrar, dá bastante trabalho para tirar esse olhar. Mas é mais um detalhe que está incluso nesse pacote aqui de serviço da revisão aqui traseira. Esse negócio de só lubrifica cardan aqui nem funciona comigo. Por quê? Porque é um serviço mal feito. Tem nego aí cobrando R$250 para lubrificar cardan de BMW.
Beleza, mas sabe o que ele vai fazer? Ele vai só arrancar o cardan fora, ele vai arrancar tudo isso aqui da moto, ele vai arrancar só o cardan, vai limpar com o pano lá, e ele não vai nem passar produto nenhum no cardan. Ele vai simplesmente limpar com o pano e vai aplicar aquele monte de graxa branca lá e vai montar e te ganhar os 250. E sua moto só está deteriorando com o passar do tempo, beleza? Então, tá bem explicadinho nos detalhes. Esse vídeo vai servir para mostrar para alguns amigos desse dono dessa moto aqui, que ele tem bastante amigo com essas mesmas motos, que são caras bastante cuidadosos com a moto, porém as motos deles estão caindo nessa mesma situação e eles nem sabem. Então o vídeo é mais voltado para eles entenderem, tá? E tem mais segredos aí que eu vou estar fazendo no vídeo aqui, no final eu acho, vou acabar gravando também, que é sobre o aperto, tá? Aqueles rolamentos aqui, ó, volta aqui para nós explicar. Não é para qualquer um mexer com isso aqui, tá? Não é para qualquer, exige estudo, exige dedicação, exige material certo, porque se não tiver tudo conjunto vai dar problema. Então aqui é o seguinte, esses rolamentos eles são cônicos, eles são agulha. Existe um torque específico em cada lado. Um lado tem um torque, o outro lado tem outro torque de aperto, certo? Mas não é só a torque 8 tá pronto, não. Tem uma sequência de acontecimentos para conseguir apertar esses rolamentos, tá? Um deles é de forma simples, apertou, resolveu. Tem uma trava específica que é aplicado também, tá? Por quê? Porque se você apertar pouco, o rolamento vai ficar com folga. Se você apertar muito, o rolamento vai ficar pesado. Então não pode, tem que ter a ferramenta certa, a aplicação certa, com a trava certa, com o período certo, o procedimento certo. Desse lado de cá exige um outro formato de aperto. Como é que é? Tem um aperto que você vai fazer, um torque específico, vai deixar ali, você vai voltar o parafuso de novo, você vai folgar, e aí você vai fazer um outro procedimento de aperto de novo, que já é outro torque, não é mais, é menos, só para você ter uma ideia. Então, resumindo, você vai apertar muito no começo, vai esperar um determinado momento, vai voltar, vai folgar de novo, soltar, literalmente, e aí você vai pôr o outro torque específico e vai manter nele, certo? Aí em seguida vem uma outra porca por cima desse, que é outro torque. E na hora que no momento que você vai torquear essa peça, esse primeiro que foi mexido ali, que foi apertado, ele não pode sair do lugar. Então existe uma outra ferramenta específica, para quê? Porque você vai aplicar um torque bem baixo no primeiro. E o segundo é 10 vezes maior o torque, até 15 vezes maior o torque. Então quer dizer o quê? Que na hora que você puxar o segundo aperto, essa peça vai fazer tanta força que ela pode puxar o primeiro eixo que você apertou. Então ele não pode sair do lugar. Tem que ter uma marcação, existe uma ferramenta para ele não se mover na hora do aperto. Beleza? Então ó, pra você ver, é um segredo, é um macete que só para quem entende, conhece da informação, vai conseguir fazer o procedimento correto. Eu estou falando para vocês aqui quanto aos rolamentos. Esses rolamentos aqui, ó, a gente investigou. Primeiro motivo dele ter estragado, não lubrificaram nunca isso aqui. Não lubrificaram nunca. O segundo, podem ter apertado demais, porque essa informação do aperto ela é primordial nessa manutenção, beleza? Então podem ter apertado demais, acabou forçando o rolamento que já estava velho, sem lubrificação, provavelmente nunca lubrificaram, e aí acaba de estragar mesmo. Por que eu estou falando isso? Foi feita manutenção nessa moto, não foi muito tempo não, tá? O cliente andou bem pouquinho. E aí ela deu um rangido agora, trouxe pra gente ver, olha onde já está o serviço, já desmontando pra caramba a moto, tá achando defeito um em cima do outro. Então, rapaziada, a turma dele, o pessoal, todo mundo comenta muito sobre lubrificar cardan. Lubrificar cardan não é só lubrificar cardan, tá? Eu espero que você assista o vídeo até o final aí pra você entender. Porque senão você vai, daqui a um dia vai estar sofrendo aqui, gastando, ó, R$700 uma coisa, 700 a outra, 1.400, mais 2.000 de rolamento, 3 e pouco. Aí um serviço desse aqui custa R$1.500 a mão de obra, entendeu? Nos dias atuais aqui, R$1.500 você vai gastar R$5.000 para trocar 2 rolamentos, 2 borrachas, cara. Entendeu? Não compensa fazer o serviço no baratinho, no cara que você não tem certeza que ele faz, tá? E outra, se puder, cara, na primeira manutenção que você vai fazer na sua moto, acompanhe o serviço, vai lá, acompanha, pede vídeo, pede foto, pede explicação. O mecânico é obrigado a te mostrar, te explicar o que você está fazendo, que está sendo feito na sua moto, né? Então, por isso que eu estou aqui mostrando para vocês que manutenção de GS tem produto certo, tem forma certa, procedimento certo e um cuidado certo. Tem que ser profissional para fazer isso aqui. Por isso que você não vê em qualquer lugar. Mas ainda assim, está tendo um monte de problema com essa moto
por causa dessas cagadas, tá? Então, a lubrificação específica do cardan dessa moto não é aquele monte de graxa que você vê aqui, é aqui nas estrias, tá? Tem um produto certo para isso. E não pode usar graxa de petróleo, isso é lei, é regra. Não façam isso, não deixem que façam, porque vai estragar sua moto, beleza? Então, continuando aqui, vamos ver mais detalhes que a gente encontra aqui. Nessa moto aqui específica, a gente ainda vai ter que desmontar aqui o sistema do drive para fazer a montagem, né? Vamos ter que limpar essa graxa aqui, descontaminar toda ela aqui para aplicar a graxa certa, que é a graxa certa daqui. Aqui também, ó, um macete aí, vai aprender já, se tem alguém aí que não sabe, aqui também, ó, dentro do escapamento vai graxa, você acredita? Aqui dentro vai graxa também, beleza? Vamos aplicar a graxa certa aí dentro. Algo mais? Tem mais detalhes aqui, aqui nesse caso a gente está trocando essa haste que vai por cima do diferencial aqui do cardan, né, que ela é um suporte, porque a anterior estava danificada aqui, a bucha frontal, a primária aqui. Então a gente acabou comprando outra peça em vez de comprar só a bucha, né? Acabou saindo mais em conta aí para o cliente. Vamos trocar disco de freio, vamos trocar pastilha. Aqui também tem rolamento para ser lubrificado, ó. É bom que eu já vou mostrar aqui para você, ó. Dá licença aqui, ó. Aqui é onde vai o lubrificante do cardan, tá? Aqui é onde encaixa, aqui é a outra ponta. Esse cardan ele desliza, já falei para vocês, né? Se ele não estiver deslizando, vai travar, vai gastar essa estria. Gastou essa estria aqui, meu irmão, ferrou para você. Ferrou, vai perder o cardan. Se perder o eixo aqui do motor ou aqui do drive, tá ferrado mais ainda. Então, faça da forma certa, vai de profissional. Paga mais caro, que seja lá o que for. Mas faz um cara que realmente sabe o que está fazendo com o produto certo. Porque senão vai te dar problema no futuro e você não sabe por quê. E aqui esse vídeo está te explicando o que está acontecendo frequentemente. Então, aqui a gente vai continuar, vai lubrificar. Aqui tem um rolamento, aqui tem outro rolamento, agulha, tá? Aqui já é outra graxa, para vocês terem uma ideia, né? Ó, não é só uma graxa. A estria vai uma graxa, por fora do cardan nas cruzetas vai outra graxa, outro lubrificante. Aqui nesse rolamento agulha é outro lubrificante que nem nenhum dos dois. Aqui nos olhar vai outro lubrificante. Então, vamos lá, vou resumir para vocês. São 5, 6 tipos de graxa que vai aqui na parte traseira da moto, tá? 6 tipos de lubrificante aqui na parte traseira. Então é um serviço complexo. Esse negócio que você vê ele fazendo em casa, que você vê aplicando de qualquer jeito, tá errado, velho. Tá errado, beleza? Então tô só passando a visão para vocês aí que tem e gosta de cuidado. Tá aqui. Esse disco aqui vai ser substituído também, a pastilha, né? E logo mais a gente mostra mais detalhes para vocês, beleza? Então finaliza aí que eu venho mais vídeo aí para cima.